Minha noiva convidou o ex pro nosso casamento. E só descobri por acaso. Vocês já tiveram aquele momento em que tudo parece perfeito, e de repente, uma única descoberta muda tudo? Eu estava a 2 meses do meu casamento com a mulher que achei que seria o amor da minha vida, quando vi um nome na lista de convidados que me fez congelar. O nome do ex dela. E o pior? Ela nem me contou. Oi, Reddit. Criei uma conta só para desabafar isso aqui porque não sei mais em quem confiar. Preciso de conselhos de verdade, sem filtro, porque tô começando a sentir que posso estar prestes a cometer o maior erro da minha vida. Tenho 31 anos e tô noivo da Laura, nome trocado, que tem 29. Estamos juntos há 4 anos e noivos há 8 meses. Nada fora do comum, nos conhecemos no trabalho, começamos como amigos, saímos algumas vezes, rolou química, paixão, e tudo evoluiu naturalmente. Ela é divertida, inteligente, sensível, sempre achei que tinha dado sorte demais. Tipo, finalmente eu tinha achado alguém que me entendia. Começamos a planejar o casamento com calma. Coisas simples, sabe? Lista de convidados, local, buffet. Aquelas decisões chatas mas que no fim das contas são boas de tomar junto, porque dá aquela sensação de que estamos construindo algo juntos. Foi assim até semana passada. Estávamos revisando a lista de convidados para enviar os convites físicos. E detalhe, eu tinha deixado essa parte mais nas mãos dela porque confio, e ela sempre foi super organizada com isso. Mas aí, por acaso, eu estava mexendo no computador dela procurando uns arquivos do trabalho, e a planilha do casamento estava aberta. Nem era por curiosidade, juro. Mas um nome me chamou a atenção de cara, Bruno S. Cara, o Bruno é o ex dela. O ex de 5 anos de relacionamento. Aquele ex. O cara que, segundo ela, era um capítulo encerrado, mas que mexeu muito com ela. Um relacionamento intenso, cheio de idas e vindas, que acabou mal. Ela me contou isso no começo, com todas as letras, ele foi tóxico, me fez mal, e hoje eu não quero nem saber por onde ele anda. Então por que diabos o nome dele estava ali? Eu congelei. Fiquei olhando aquele nome como se ele fosse uma bomba prestes a explodir. Pensei mil coisas. Podia ser outro Bruno S? Podia ser um engano? Mas o nome completo estava lá. E o e-mail também. A confirmação de RSVP marcada como sim, ele ia ao nosso casamento. Já tinha confirmado. Minha cabeça virou uma panela de pressão. Fiquei sentado na frente do computador por uns bons 5 minutos, em silêncio, digerindo aquilo. Quando ela entrou no quarto, eu ainda estava lá, e a planilha aberta. Ela viu meu rosto e na hora soube. Você viu, né? E foi aí que começou o que talvez tenha sido uma das conversas mais desconfortáveis da minha vida. Você convidou o Bruno? Ela, silêncio, sim. Você ia me contar quando? Ela, não sabia como. Achei que você ia entender depois, quando tudo tivesse mais tranquilo. Ela achou que eu ia entender. Convidar o ex para um casamento sem me falar e achar que depois ia dar para explicar. Gente, como isso é normal? Ela tentou justificar. Disse que eles têm alguns amigos em comum, que ele é parte de um ciclo social maior, que hoje eles são resolvidos e que não tem sentimento nenhum envolvido. Que seria estranho para algumas pessoas se ele não fosse, porque vários casais de amigos ainda têm contato com ele. Que ela queria mostrar que não tem mágoas. Mas peraí, e eu? Eu sou o noivo. O cara que ela vai casar. Como ela achou que isso não me envolveria? Que minha opinião não importava. Tô tentando ser racional, tento me colocar no lugar dela. Eu também tenho ex, já vivi coisas antes dela. Mas convidar pro nosso casamento? E sem nem me falar? Isso não é só uma falha de comunicação. É uma escolha. Ela escolheu esconder isso de mim. E o pior, não demonstrou arrependimento. Só desconforto por eu ter descoberto. Não sei o que pensar. Não sei se isso é uma daquelas coisas que a gente supera, ou se é um sinal de algo muito maior. Porque se ela achou que isso era ok,
O que mais ela pode achar normal sem me contar? Alguém aqui já passou por algo parecido? Tô exagerando? Me sinto traído, não no sentido físico, mas emocional. Tipo, parece que o casamento é dela, e eu só tô ali assinando. Vou tentar dormir hoje, mas duvido. Amanhã vou querer conversar com ela de novo, mais a fundo. Mas tô perdido. Não sei nem quais perguntas fazer. Qual limite traçar? Reddit, o que vocês fariam no meu lugar? Na manhã seguinte, eu acordei mais cansado do que fui dormir. Acho que fiquei rolando na cama por horas, com a cabeça girando. A Laura estava na cozinha, como se fosse um dia normal. Café passado, pão na chapa, o som baixinho do noticiário. Mas o clima, cara, o clima estava cortante. Ela me olhou e perguntou, quase como se fosse protocolo. Dormiu bem? Respondi só com um mais ou menos e sentei à mesa. A gente ficou em silêncio por uns bons minutos. Até que eu não aguentei mais. Laura, me responde com sinceridade. Por que você achou que era uma boa ideia convidar ele? E por que esconder de mim? Ela suspirou, largou a xícara e olhou para mim daquele jeito que mistura cansaço com defesa. Eu não escondi. Só, achei que não era uma briga que valia a pena comprar. Achei que se eu te falasse, você ia ficar mal, criar coisa onde não tem. Ela falava como se eu fosse um drama ambulante, como se a minha reação fosse irracional. Mas o problema não era o Bruno. Era o fato dela ter decidido sozinha algo que claramente me afetaria. Ela continuou. O Bruno me mandou mensagem quando ficou sabendo do noivado por amigos. Foi respeitoso. Me desejou felicidade. E aí, quando começamos a montar a lista, pensei, por que não? Já passou tanto tempo. A gente foi importante um pro outro. Não tem sentimento. Ele seguiu a vida. Eu segui. Achei que seria uma prova de maturidade, sabe? Eu fiquei olhando para ela tentando entender se aquilo era mesmo inocente ou se ela estava se convencendo da própria narrativa. Prova de maturidade? Ou demonstração de que o ex ainda ocupa espaço na vida dela? Aí eu perguntei algo que talvez tenha sido a pergunta errada, mas eu precisava saber. Se fosse o contrário, se eu tivesse convidado minha ex e não te contado, como você se sentiria? Ela travou. Ficou um tempo em silêncio, mordendo o lábio inferior. Eu, não sei. Talvez eu ficasse incomodada, sim. Mas se você me explicasse, eu tentaria entender. Mentira. Eu sei que ela surtaria. E ela também sabe. Foi aí que percebi, não era só sobre o convite. Era sobre confiança. Sobre o fato de ela ter tomado uma decisão que nos afeta como casal, sozinha. Eu achava que a gente fazia tudo junto. Que éramos um time. Mas ali, naquela manhã, eu me senti só. Depois do café, cada um foi cuidar da própria vida. Mas o clima ficou estranho o dia inteiro. Eu não consegui me concentrar no trabalho. Comecei a repassar momentos do relacionamento que antes pareciam inocentes, mas que agora, sei lá, ganhavam outra cara. Tipo aquele jantar que ela disse que tinha encontrado, por acaso, com amigos da faculdade, mas chegou em casa meio estranha. Ou aquele dia que viu uma notificação de mensagem com o nome B, e ela virou o celular rápido. Na época, não dei importância. Mas agora? Minha cabeça não para de fazer conexões. E olha, eu nunca fui o cara ciumento. Nunca fui de fuçar celular, de ficar encanado. Mas dessa vez não consegui evitar. À noite, enquanto ela tomava banho, eu vi o celular dela no carregador. Desbloqueado. Chat do WhatsApp aberto. E lá estava, Bruno. As mensagens não eram românticas, mas também não eram neutras. Ele agradecendo o convite, dizendo que ficou feliz de ver que ela tá bem. Ela respondendo com emojis sorridentes, dizendo que vai ser bom te ver de novo depois de tanto tempo. Ele mandando vai estar linda de noiva, tenho certeza. Ela rindo, dizendo você sempre com essas cantadas bobas. Cara, o que? Fiquei com a garganta seca.
Saí do quarto, sentei no sofá. Quando ela saiu do banho, percebeu na hora que eu tava diferente. Nem disfarçou. Você viu o celular? Vi, e agora quero entender se você acha que isso tudo é mesmo normal, ou se tá brincando com a minha cara. A discussão que veio depois foi feia. Ela me acusou de invadir a privacidade dela. Eu disse que ela invadiu a confiança do nosso relacionamento. Ela tentou justificar as mensagens com "é só jeito de falar". Eu disse que o jeito de falar dela parecia flerte. Ela negou, chorou, disse que me ama. Que o Bruno é passado. Que aquilo não significa nada. Mas, mano, as ações dela tão gritando outra coisa. Não dormimos na mesma cama. Ela ficou no quarto, eu no sofá. E agora, 2 dias depois, a gente praticamente não se fala. Temos um casamento marcado para daqui a 2 meses. Convidados, buffet pago, tudo engatilhado. Mas sinceramente, eu não sei se quero mais. E pior, me sinto idiota por ainda amar ela. Hoje faz 3 dias desde que tudo estourou. Ainda estamos na mesma casa, mas parece que moramos em continentes diferentes. A gente se cruza no corredor e evita o olhar. A tensão tá no ar o tempo todo. Sabe aquela sensação de quando você fala com alguém e percebe que, mesmo sem gritar, a pessoa já tá longe emocionalmente? É isso. Ontem à noite, a mãe dela ligou. Eu ouvi do quarto. Vocês vão resolver isso, né? Já tá tudo pronto, Laura. Vai jogar fora por uma bobagem. E eu pensei, bobagem pra quem? Porque pra mim, isso aqui não é só uma briga de casal. É um questionamento profundo do que a gente construiu. Hoje, finalmente, sentamos pra conversar direito. Eu queria evitar. Juro que queria. Mas a casa parecia estar sufocando a gente, então sugeri que a gente fosse dar uma volta de carro, só para sair um pouco. Fomos até uma praça perto de onde nos conhecemos. Sentamos num banco. E aí, com um tom mais calmo, comecei. Laura, me fala com honestidade. Sem tentar me poupar, sem florear. Você ainda sente algo por ele? Ela olhou pro chão, depois para mim, com os olhos vermelhos, mais secos. E disse: Não. Não do jeito que você tá pensando. Mas também não vou mentir, ele fez parte da minha vida. Um pedaço importante. E quando ele reapareceu, foi estranho. Mexeu comigo. Não por amor, mas por nostalgia. Por quem eu fui com ele. Por tudo que passamos. Aí ela pausou. Respirou fundo. E falou algo que me destruiu mais do que qualquer grito. Talvez eu tenha mandado o convite para provar para mim mesma que eu tô acima disso. Que eu superei. Mas talvez, no fundo, eu só queria ver se ele ainda ligava. Foi como levar um soco no peito. Ela disse que não sente mais amor, mas admitiu que ainda precisava da validação dele. Ainda queria ser importante para ele. E, em algum nível, isso doeu mais do que se ela tivesse dito "eu amo ele". Porque o amor você pode enterrar. Mas a necessidade de aprovação, essa maldita, fica. E corrói tudo. Eu falei pouco. Só ouvi. E no fim, disse: Você convidou ele pro nosso casamento porque ainda estava presa numa história que não acabou para você. E agora, eu que tô aqui tentando entender se isso foi um erro, ou só quem você é. Ela chorou. E eu também. Na volta para casa, o silêncio foi menos tenso, mas muito mais triste. Era como se a gente tivesse virado 2 fantasmas do que um dia foi uma história viva. Hoje, sentei no sofá e fiquei olhando nosso quadro na parede, uma foto de quando viajamos para Paraty. A gente sorrindo, cheios de areia e sol. Parecia outro casal. Outra versão de nós. Tenho pensado muito em cancelar o casamento. Mas o medo bate. Medo do julgamento, da dor, do vazio. E aquele pensamento idiota: será que tô sendo radical? Será que não daria para passar por cima disso? Mas aí lembro da frase que um amigo me disse uma vez,
quem aceita migalha, nunca vai viver um banquete. Eu não quero migalha emocional. Não quero ser o plano seguro enquanto ela testa se o passado ainda tem algum brilho. Acho que vou viajar por uns dias. Sair de casa. Pensar. E talvez, cancelar tudo. Não sei ainda. Mas sei que não sou mais o mesmo cara de uma semana atrás. Atualização 1. Bom, muita coisa aconteceu. Primeiro, queria agradecer de verdade a todo mundo que comentou. Li cada resposta, e foram muitas, com o coração apertado, mas também com uma certa clareza que eu já não estava conseguindo ter sozinho. Alguns de vocês foram duros comigo, e eu entendo. Outros foram solidários, compartilharam histórias semelhantes, e me fizeram sentir menos perdido. Valeu por isso. Uma frase que se repetiu bastante nos comentários me marcou. Você não está louco. Você só está sendo tratado como se estivesse. Muita gente disse que eu estava sendo bonzinho demais, que eu precisava me impor, parar de racionalizar o desrespeito que recebi como se fosse só um lapso. E, olha, vocês talvez tenham razão. Eu passei os últimos dias tentando justificar a atitude da Laura como uma falha pontual, um erro de julgamento, mas quando começo a juntar as peças, vejo que tem algo mais profundo. 2 dias atrás, arrumei uma mochila e fui para a casa do meu irmão. Ele mora sozinho e me acolheu sem perguntas. A verdade é que eu precisava respirar. Estava começando a duvidar de mim mesmo, a pensar que talvez estivesse exagerando, sendo orgulhoso, jogando fora um relacionamento inteiro por causa de um nome numa lista. Mas a distância me deu outra perspectiva. Ontem, ela me mandou um áudio de quase 5 minutos. Chorando. Disse que sentia muito. Que estava arrependida. Que entendeu agora o que fez de errado. Que não foi só o convite, foi a quebra da confiança. Que ela viu o medo nos meus olhos e entendeu que me feriu num lugar que talvez não se recupere mais. Ela disse que vai retirar o convite dele. Que já mandou mensagem ao Bruno explicando que foi um erro. Que se arrepende de ter mantido o contato e que, se tiver chance, quer reconstruir isso comigo. O problema? É que eu não sei se quero mais. A dor virou uma rachadura que cortou o que a gente era. Tem coisa que, mesmo perdoando, não dá para esquecer. Eu amava Laura, e talvez ainda ame, mas comecei a me perguntar se amar alguém é suficiente quando esse alguém te coloca em segundo plano para resolver os fantasmas próprios. Tô pensando em congelar tudo. Adiar o casamento. Não como punição, mas como proteção. Minha. De novo, valeu pelos conselhos. Vocês me ajudaram mais do que imaginam. Eu volto com um novo update se tomar uma decisão definitiva. Tô no meio da tempestade ainda. Mas uma coisa eu sei, se tiver que recomeçar do zero, pelo menos vou saber que escolhi me respeitar. Atualização 2. Oi de novo, galera. Voltei para atualizar vocês, e, sinceramente, essa é a parte que eu não achei que viveria. Mas aqui estou eu. Depois do meu último update, muita coisa se desenrolou. Eu estava na casa do meu irmão ainda, tentando clarear a cabeça. Já estava praticamente certo de que ia congelar o casamento. Só faltava ter coragem de encarar a avalanche que viria com isso, família, amigos, fornecedor, explicações, todo mundo julgando. Mas então, 3 dias atrás, a Laura me procurou de novo. Disse que queria conversar pessoalmente, sem pressão, sem pedido de reconciliação. Só conversar. Aceitei. Nos encontramos num café. Eu estava nervoso, mas curioso também. Ela chegou visivelmente diferente. Cansada. Sem maquiagem, o cabelo preso meio torto, roupa largada. Ela sempre foi vaidosa. Aquilo me pegou de surpresa. Parecia vulnerável, de verdade. A conversa foi longa. Quase 2 horas. E, pela primeira vez, eu vi a Laura sem armadura. Ela me contou coisas que nunca tinha dito antes. Sobre como o Bruno foi o primeiro cara que ela amou, e também o primeiro que a atraiu. Como ela passou anos tentando provar para si mesma que tinha vencido dele. Que tinha superado.
que era melhor agora. E que, ao me amar, ao planejar uma vida comigo, ela achou que isso já era suficiente. Mas, segundo ela, quando o nome dele apareceu de novo, foi como se o trauma voltasse. E a reação dela foi provar que não doía mais. Que podia vê-lo, convidá-lo, falar com ele, e ainda assim manter tudo intacto. Mas ela percebeu, tarde demais, que essa prova de superação colocou tudo em risco. Ela me disse com todas as letras: eu não fiz isso por amor a ele. Fiz por fraqueza minha. E agora, tô pagando o preço. Até aí, ok. Não justifica, mas explica. Aí veio a parte que virou meu mundo de cabeça para baixo. Ela me contou que, dias antes de me mostrar a lista final dos convidados, ela tinha contado para a mãe dela que convidaria o Bruno, e que a mãe disse para não fazer. Disse que seria desrespeitoso comigo. Que isso podia acabar com tudo. A mãe foi clara. E mesmo assim, ela fez. Ou seja, ela teve chance de repensar. De me contar. De evitar essa merda toda. Mas escolheu seguir. Isso me matou por dentro. Porque, até então, parte de mim ainda acreditava que tinha sido um lapso, um momento de confusão. Mas agora? Agora eu vejo que foi escolha. E mais, que ela sabia das consequências e foi mesmo assim. Falei isso pra ela. Disse que perdoar é uma coisa. Mas ignorar o que essa escolha revela, é outra. Ela chorou de novo. Pediu desculpa de novo. E disse uma coisa que doeu. Se eu perder você por causa disso, vou merecer. Não respondi. Voltei para a casa do meu irmão, e ontem, conversei com meus pais. Eles já estavam desconfiando de alguma coisa, e então contei tudo. Absolutamente tudo. Minha mãe chorou. Meu pai ficou em silêncio, com aquele olhar que parece um soco no estômago. Depois de um tempo, ele disse só: filho, casamento é parceria. Não tem espaço para dúvida. Se você tá em dúvida, talvez já tenha sua resposta. Hoje, de manhã, eu fiz o que tinha que fazer. Liguei pro cerimonialista. Pedi para congelar tudo. Não cancelei ainda, mas pausei. A data tá suspensa. Os convites físicos não tinham sido enviados ainda, graças a Deus. Os digitais, sim, e agora vamos ter que lidar com as explicações. Mas sabe de uma coisa? Senti alívio. Pela primeira vez desde que tudo começou, senti o peso saindo um pouco das minhas costas. E antes que perguntem, não, ainda não terminei com a Laura. Mas a gente não tá junto. Não agora. Pedi espaço. Preciso reconstruir a mim mesmo antes de pensar em reconstruir qualquer coisa com ela. Ela aceitou. Chorando, mas aceitou. Não sei o que vem agora. Não sei se vamos nos reencontrar ou se essa foi só a última parada de uma história que já devia ter acabado. Mas sei que, hoje, estou me escolhendo. Atualização 3. A vida tem um jeito estranho de te dar uma rasteira justo quando você acha que já tomou o tombo. Depois do último update, eu tinha me afastado de tudo. Redes sociais, amigos, até família. Tava focando em mim, tentando entender o que eu queria da vida agora que o chão embaixo tinha sumido. Foi bom. Terapêutico, até. Comecei a dormir melhor. Voltei a correr. Fui até ver um jogo no estádio com meu irmão, coisa que não fazia há anos. Pela primeira vez em muito tempo, me senti leve. Mas aí, ontem à noite, recebo uma mensagem de uma conhecida em comum minha e da Laura. Uma amiga dela da faculdade, que virou mais minha amiga nos últimos anos. A mensagem dizia assim: oi. Não sei se você quer saber disso ou se já passou dessa fase, mas eu fiquei sabendo de uma coisa que achei que você tinha o direito de saber. A Laura e o Bruno se encontraram pessoalmente. E isso foi antes de tudo acontecer. Eu gelei. Respondi perguntando se ela tinha certeza, e ela disse que sim. Que foi um almoço inocente, segundo a própria Laura contou para uma amiga em comum. Mas que foi pessoal. Só os dois.
e que aconteceu semanas antes do escândalo do convite. Ela ainda mandou um print de uma conversa em que a Laura dizia: "Acho que precisava ver ele pessoalmente, para fechar esse ciclo." O pior é que eu lembro de um sábado, uns tempos atrás, em que ela sumiu por umas 4 horas para ir resolver umas coisas com a mãe. Agora, com esse contexto, bom, vocês conseguem juntar os pontos, né? Fiquei sentado no sofá por meia hora, com o celular na mão, sentindo meu coração afundar. Porque agora não era mais só sobre o convite escondido. Era sobre uma sequência de decisões. Uma cadeia de desrespeitos. Um teatro que ela sustentou por semanas, enquanto me olhava nos olhos todos os dias. Eu precisava confirmar. Então, liguei. Ela atendeu rápido. E antes que eu falasse qualquer coisa, já sabia que ela tinha entendido o motivo da ligação. Sabe aquele silêncio que entrega tudo? Falei direto. Você se encontrou com ele antes de tudo, né? Silêncio. Ela respondeu baixo. Sim. Mas... E eu cortei. Mais nada. Você mentiu. Pra mim. De novo. Ela começou a chorar e tentar se explicar, dizendo que achou que não era relevante, que foi só para encerrar o passado, que não aconteceu nada demais, que ela só precisava ver com os próprios olhos que não sentia mais nada. Que era como um fechamento de ciclo. E eu só conseguia pensar, que tipo de ciclo precisa ser fechado às escondidas, enquanto você planeja um casamento com outra pessoa? Falei para ela que, a partir daquele momento, a gente não estava mais noivo. Que eu ia buscar minhas coisas na casa dela no fim de semana. Que ela podia ficar com tudo o que quisesse, o sofá, as plantas, o quadro de Paraty. Mas eu fico com minha dignidade. Essa eu não negocio. Ela ficou em choque. E, pela primeira vez, não tentou insistir. Acho que ela sabia. Acho que, lá no fundo, ela já estava preparando o próprio luto. Desliguei. Não chorei. Não gritei. Só fiquei em silêncio. Porque quando você chega nesse ponto, o grito perde o sentido. Hoje escrevo isso com uma mistura estranha de dor e paz. Porque dói, claro. Mas também liberta. Não sei se a Laura realmente queria me trair. Talvez não. Talvez tenha sido tudo isso que ela diz, tentativa de encerrar pendências, de se provar forte. Mas, honestamente, eu não sou terapeuta dela. Eu era o noivo. E merecia, no mínimo, a verdade. Se ela tivesse me contado desde o começo, talvez eu tivesse entendido. Talvez a gente tivesse enfrentado isso junto. Mas ela escolheu fazer tudo sozinha. E o pior, escolheu me esconder. Aí não dá. A gente ama achando que isso basta. Mas não basta. Eu amei. Mas não amo mais o mesmo jeito. E agora? Agora vou recomeçar. De verdade. Atualização final. Oi, pessoal. Demorei para voltar porque, sinceramente, precisei de um tempo para entender quem eu era depois de tudo. É estranho pensar que, há pouco mais de um mês, eu estava escolhendo o sabor do bolo de casamento e vendo playlist para a primeira dança. E agora, bom, agora tô morando num AP alugado pequeno, com caixa de papelão como criado mudo e um armário com mais espaço do que roupa. Mas quer saber? Pela primeira vez em muito tempo, me sinto inteiro. Não vou mentir, as primeiras semanas foram um caos. Gente mandando mensagem perguntando o que aconteceu, familiares tentando intermediar, alguns amigos dela vindo com aquele papo de cara, você não vai encontrar outra mulher assim. E eu só pensava, tomara mesmo. O mais difícil foi lidar com a sensação de desperdício. De jogar fora anos de história. Mas, aos poucos, entendi que não foi desperdício. Foi aprendizado. E caro, sim. Mas essencial. A Laura me mandou uma carta. Escrita à mão. 2 páginas. Disse que entendeu que o problema não era só o Bruno. Era o jeito como ela se via. A forma como sempre precisou de validação externa.
que talvez tenha me amado mais como símbolo de estabilidade do que como pessoa. Doeu ler. Mas também me libertou. Porque agora eu sei que o fim não foi só culpa de uma traição emocional. Foi o acúmulo de tudo que a gente evitou conversar. Do que fingimos que era amor maduro, quando era, na verdade, medo de ficar só. A verdade é que eu teria perdoado se ela tivesse sido honesta desde o começo. Mas ela me excluiu do processo, tentou resolver sozinha algo que envolvia nós dois. E isso destruiu a base. Não dava para reconstruir em cima de areia movediça. Hoje, tô seguindo. Indo para terapia, recomendo fortemente. Tentando voltar a confiar nas pessoas, e mais ainda, em mim. Voltei a escrever, coisa que não fazia desde a faculdade. Tô pensando até em viajar sozinho por uns dias, talvez Chapada, talvez Argentina. Ainda não sei. Mas o horizonte parece bonito de novo. E, acima de tudo, aprendi uma coisa que quero compartilhar para quem estiver lendo isso e passando por algo parecido. Você pode amar alguém e, ainda assim, escolher ir embora. Amar não é aceitar qualquer coisa. Amar também é saber o próprio limite. Valeu demais, Reddit. Vocês foram meu ombro coletivo quando eu mais precisei. Se você leu até aqui, espero que leve alguma coisa disso com você. E se estiver em dúvida sobre um relacionamento, só te digo uma coisa. Confiança não é luxo. É a base. Sem ela, o castelo desmorona. Mesmo que a fachada ainda esteja bonita. Abraço.